Aí a gente tem as técnicas de identificação. Você isola a bactéria e você vai identificar. A gente tem várias metodologias para identificar, certo? A gente tem a identificação fenotípica, que é a que a gente mais utiliza no laboratório de microbiologia, que a gente chama de... como assim identificação fenotípica? É você identificar o micro-organismo a partir de características fenotípicas, né? Vocês viram na aula de genética, né? Fenótipo é a expressão da característica, né, do genótipo. E aí você tem bactérias, por exemplo, que fermentam um açúcar A, B ou C. Então, você pode utilizar esse padrão de fermentação, que é uma característica fenotípica, para conseguir identificar. Então, na realidade, o que existem são diversas metodologias, diversos testes, né, bioquímicos e testes de outra natureza que vão identificar os fenótipos dessas bactérias, certo? Então, para isso, você precisa da cultura bacteriana isolada, certo? Pura, para você conseguir fazer esses métodos. A gente também tem alguns métodos que a gente consegue detectar mecanismos de resistência, existem várias metodologias, não é o objetivo dessa aula falar sobre isso, mas existem também métodos fenotípicos que detectam mecanismos de resistência, que às vezes é importante o médico saber, você liberar no laudo, porque ele vai direcionar melhor a terapia daquele paciente, certo? Geralmente esses métodos são, para você liberar um resultado, eles levam de 18 a 24 horas, né? Isso sem contar o tempo de isolamento primário. Né? Se você contar o tempo de isolamento primário, esse tempo aí já vai ser mais tempo. Então, você precisa isolar a bactéria, aí você faz a incubação por 24 horas, e no dia seguinte, você já fez inicialmente o isolamento primário, incubou 24, aí cresceu a cultura mista. Aí você precisa isolar, mais 24 horas para isolar. Depois que você tem mais 24 horas para fazer a semeadura, nos testes necessários, e aí no dia seguinte você vai fazer a leitura. Então, em geral, se você trabalha numa bancada manual, você vai liberar esse resultado em 72 horas ou mais, certo? E essas metodologias, elas são consideradas baixo custo, certo? Identificação. Apesar do setor de microbiologia ser um setor caro, vamos dizer assim, se você for comparar, ou relativamente caro comparado com outros setores, né? Aí a gente tem os métodos genotípicos, que você pode utilizar diretamente a amostra biológica, são métodos que têm uma identificação extremamente precisa, com acessibilidade muito grande, porque você vai identificar um gene determinado lá para identificar o patógeno, você tem lá um gene que é específico daquela bactéria X que você quer precisar. Então, você pode fazer, por exemplo, uma amplificação daquele gene, né, pela técnica de PCR, né? E aí você tem uma resposta muito mais rápida, certo? Às vezes, menos de 2 horas você já consegue ter aí, a depender da metodologia que seja utilizada. Em geral, você não tem isso distribuído amplamente, né? Você vai ter isso num centro de pesquisa, num laboratório de referência, e às vezes nem tem. Então, o que é mais utilizado mesmo é a metodologia fenotípica. O custo do método genotípico, é claro que é muito mais caro, muito maior do que o método fenotípico, certo? E aí a gente tem os métodos chamados de métodos clássicos. Então, a gente tem a identificação, os métodos clássicos da microbiologia, né? Que geralmente são métodos manuais. Então, esses métodos são considerados métodos de referência, porque são amplamente utilizados e conhecidos. Eles são lentos, muitas vezes, muitos deles são trabalhosos, e muitas vezes a interpretação desses métodos é subjetiva. Como assim, professor, interpretação subjetiva? Muitas vezes você tem uma leitura lá que você vai ter uma formação de uma determinada cor, né? Você pode ter, às vezes, várias intensidades de cor, ou você pode ter um micro-organismo que o metabolismo dele é mais lento, então o teste pode demorar mais para virar do negativo para o positivo, se realmente ele for positivo. Então, se o microbiologista, um profissional, não tiver experiência, ele pode, de fato, fazer leituras equivocadas, tá certo? Bom, aí você tem algumas limitações desses métodos clássicos. Então, a gente tem a questão da integridade fisiológica bacteriana, ou seja, o micro-organismo está vivo e viável para você conseguir fazer os testes fenotípicos, por exemplo, né? Mais de 80% de todos esses testes são baseados na contagem de células viáveis, certo? Então, se você tiver a bactéria morta, você não vai conseguir realizar esses testes fenotípicos. Você tem a questão da área física, a questão do treinamento de pessoal, né? Alguns testes são trabalhosos e vão consumir muito tempo, como eu disse, às vezes demora 3, 4 dias. E tem a questão operacional também, né?
e que envolve custos de uma série de outras coisas. Então, a gente tem essas limitações desses métodos, apesar de eles serem amplamente utilizados, certo? Aí a gente tem a automação. A automação veio como uma luva, principalmente para a microbiologia hospitalar. Então, no laboratório de microbiologia, praticamente tudo que a gente faz, você tem métodos automatizados, né? Desde o sistema de coloração, que você pode fazer esses processos automatizados, até equipamentos robotizados que fazem a semeadura. Olha que semeadura padronizada. Isso aqui não foi feito por uma mão humana, né? Isso aqui foi feito por uma máquina, tá certo? Desde métodos que fazem a detecção de testes de sensibilidade e medicamentos, não? E equipamentos que fazem a identificação desses patógenos, de forma muito mais fácil do que os métodos clássicos manuais, que foi o que eu mencionei anteriormente. Isso falando mais aí de testes fenotípicos. Mas você também tem automatização para fazer automação, para fazer testes genotípicos também, ok? Aqui são alguns exemplos de equipamentos, certo? A gente tem aqui esses três, né, que é o Microscan, o Vitek, e aqui em Salvador mesmo, na maioria dos hospitais, a gente tem o Vitek 2, né? Então, todos esses testes fenotípicos que eu falei, por exemplo, aqui no Vitek 2, você tem aqui, em cada um desses pocinhos aqui, desse cartão, né, de plástico, você tem uma membrana que está impregnada com um substrato que vai realizar um determinado método, certo? Que vai fazer um determinado teste, certo? E aí você pega a sua bactéria lá isolada, certo? Cultura pura, do mesmo jeito, viu, gente? E aí você faz uma suspensão de concentração conhecida, né, de privação conhecida, e você inocula nessa plaquinha aqui, e aí essa plaquinha depois ela é colocada no aparelho, e esse aparelho já é uma estufa, né? Esse aparelho já é uma estufa, e ele vai fazendo a leitura, né, desses de forma automatizada, desses pontinhos aí, desses quadradinhos em que você tem os testes. E aí, claro, esse aparelho é ligado a um software de computador, e a partir daqueles resultados fenotípicos, daquele cartão todo, ele chega lá no gênero e na espécie da bactéria. Então, basicamente, de maneira geral, né, não com uma riqueza de detalhes muito grande, é assim que esses métodos automatizados funcionam. Aí, claro que vai ter uma diferença ou outra. O Fênix eu não conheço muito, porque eu nunca trabalhei com ele, só conheço esses dois aqui. Mas é um método automatizado também, certo? Que tem mais ou menos esse mesmo princípio que eu expliquei para vocês. Mas aqui o Microscan, que eu conheço, ele tem uma metodologia um pouco diferente, porque ele usa uma placa com poços, então você tem, geralmente os reagentes são líquidos, os líquidos esses pocinhos são cheios de um líquido com substrato, aqui é seco, né, no Vitek 2, e no caso do Microscan, você não vai incubar essa placa no equipamento. Então, você vai ter que incubar essa placa. Você prepara a suspensão de concentração conhecida, a bactéria isolada, e aí vai colocar nesses pocinhos, que tem vários testes em cada um desses pocinhos, vários testes fenotípicos, e aí você vai incubar isso na estufa. Aí, no dia seguinte, você vai tirar da estufa e vai fazer, às vezes, adicionar algum reagente ou outro, dependendo do teste, e depois você faz a leitura no equipamento. Pode ser feita manualmente também, você olha, vai vendo a mudança de cor, às vezes no pocinho, mas geralmente é feita essa leitura no equipamento. Aí, a partir do padrão fenotípico daqueles testes, você vai também um equipamento ligado ao software, que tem um banco de dados, e aí ele vai chegar lá no gênero e na espécie da bactéria. Então, hoje é muito comum a gente ter na microbiologia hospitalar, que geralmente esses resultados precisam ser liberados de forma mais rápida, a gente tem geralmente os métodos, os sistemas automatizados para dar uma boa ajuda aí ao pessoal da microbiologia, principalmente microbiologia hospitalar. E aí, para concluir essa parte de identificação, a gente tem essa metodologia que ela é mais moderna, ela é agora dessa década, né, que é o MALDI-TOF, que é um equipamento que utiliza uma metodologia, né, o princípio é a espectrometria de massa, certo? Então, enquanto os métodos convencionais, que esses que estão aqui na esquerda do slide, que você tem que fazer a inoculação da amostra, né, isolamento primário, que foi aquilo que eu disse, né? Aí você vai pegar, cultivar para isolar a bactéria para obter a cultura pura, mais um dia, e realizar os testes fenotípicos manuais, que são os clássicos, né, a microbiologia clássica, você vai demorar, às vezes, de 3 a 5 dias para liberar o resultado de qual é o gênero e a espécie dessa bactéria. Então, você imagina aí uma amostra biológica de um paciente hospitalizado. Isso aí é sinônimo de evolução para o prognóstico ruim, para óbito, né? Porque você não está
dando uma chance, às vezes, para o médico direcionar melhor a terapia daquele paciente. Aí a gente tem um método, o MALDI-TOF, né, que utiliza essa placazinha aqui, e aí você prepara essa amostra, que você utiliza uma matriz, né, com a substância química, e essa preparação ela demora em torno de 10 minutos. Isso, claro, você vai precisar da cultura, você vai precisar fazer o isolamento primário, vai precisar da cultura, e você vai fazer a identificação. Só que isso é muito mais rápido. Num dia aqui com o MALDI-TOF, você consegue fazer a identificação. Então, esse equipamento ele veio para revolucionar, principalmente a microbiologia hospitalar, certo? Inclusive, já existem algumas padronizações em que você pode fazer a identificação da bactéria diretamente da amostra biológica, né? Como urina, por exemplo, tem alguns artigos que eu já vi que eles fazem identificação de cultura de urina diretamente da amostra biológica. Agora, então, nesse caso aqui, aí você tem uma limitação, porque você não vai ter o patógeno isolado, certo? E às vezes você precisa do patógeno para fazer o antibiograma, que esse equipamento, ele não faz antibiograma, ele só faz identificação da bactéria, certo? Bom, como é que você faz isso de maneira sumarizada? Então, você usa essa matriz aqui, que tem esse componente químico. Essa matriz ela vai fazer a preparação da amostra, ela vai permitir a solubilização dos componentes da célula bacteriana que não vão ser utilizados para identificação, e geralmente o que é utilizado é justamente o espectro das proteínas ribossomais, certo? E aí esse micro-organismo ele vai ser coberto, né, aplicado essas plaquinhas, então veja que essa plaquinha cabe bastante micro-organismo, acho que 96 amostras, você pode testar em um ciclo, e aí você vai vai aplicar essa matriz que vai justamente expor essas moléculas, que são as moléculas de interesse para fazer essa espectrometria de massa, certo? E aí depois você vai e coloca ela no equipamento, certo? Deixa eu mostrar para vocês como é a parte interna do equipamento. Então, o equipamento, você vai colocar lá a plaquinha com sua amostra aqui, tá vendo? Já com a matriz, e aí vai ser aplicado um laser ultravioleta. Esse laser ultravioleta vai justamente excitar essas moléculas, né, e vai acelerar essas moléculas, certo? Essas moléculas elas vão ser direcionadas para esse tubo aqui, que sai dentro do equipamento, certo? Por meio desse gerador de campo magnético, de campo elétrico, desculpe. E aí, a depender das características químicas dessa molécula, massa, carga, tamanho da molécula, você vai ter esse tempo de voo, né, que é o que justamente caracteriza essa sigla aqui, TOF, que é Time of Flight, né? E aí você vai ter esse tempo de voo, e aí, a partir desse tempo de voo, você vai ter um espectro sendo gerado justamente a partir das características que eu mencionei dessa molécula, tá certo? Então, isso é feito de forma rápida, gente. Então, você não usa aquela metodologia clássica, manual, que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, só que tem um problema, esse equipamento é caríssimo, apesar do processamento de cada amostra ser mais barato, né, considerando cada amostra, mas o custo do equipamento é muito maior do que os outros que eu mencionei para vocês anteriormente, que fazem a automação utilizando os testes fenotípicos que são comumente utilizados também na microbiologia manual, microbiologia clássica manual, tá certo? Então, isso aqui é só mais um bônus para vocês. Quando vocês ouvirem falar sobre MALDI-TOF, vocês vão saber mais ou menos do que se trata. Se vocês quiserem ler um pouco mais, depois a gente pode discutir aí. Posso mandar para vocês algum trabalho para vocês lerem mais especificamente sobre essa técnica. Então, vejam aqui, ele vai gerar isso aqui, esse gráficozinho, tá vendo que é o espectro dessas moléculas que são aceleradas, né, dentro do equipamento. E aí, depois, claro, isso também vai estar ligado a um software e eles vão fazer a leitura, né, a partir desse gráfico do espectro, eles vão fazer a comparação com os espectros padrão que eles têm no banco de dados e vai gerar aí a identificação dessa amostra, tá certo? Isso aí é bem interessante também, eu assim, quis mostrar para vocês, fiz questão de mostrar para vocês nessa aula também. Então, o MALDI-TOF é uma tecnologia promissora para a identificação de bactérias, principalmente de fungos, que no ambiente hospitalar, os fungos têm ocupado uma importância cada vez maior na rotina do laboratório de microbiologia, e os actinomicetos, né, que são bactérias um pouco mais difíceis de ser isoladas e identificadas pelas técnicas tradicionais. Como eu disse, você tem um baixo custo de análise, né? Cada amostra, você tem um custo muito pequeno, em torno de 10 a 15 reais, da última vez que eu fiz essa metodologia.
comparado com o outro, por exemplo, um cartãozinho do Vita que custa em torno de 40, 50 reais, eu não sei agora qual o preço, por conta da questão do dólar, pode ser que esteja mais caro, então é mais rápido também, você pode também, como eu disse, identificar, padronizar protocolos para identificar diretamente de amostras clínicas, como eu disse, eu já vi, de identificação diretamente de urina, da garrafinha, né, da hemocultura, do sangue, então isso facilita bastante, às vezes, você liberar um resultado preliminar já com a identificação da bactéria, para o médico direcionar melhor a terapia antimicrobiana, isso é bom. E você também pode utilizar, quando você encontra uma bactéria que não está no banco de dados, você pode criar espectros, né, aqueles gráficos, utilizando a amostra de referência no seu próprio laboratório, né, que é o que a gente chama dessa metodologia in-house. Então, é um equipamento bem interessante, certo? Bom, aí agora vamos falar finalmente sobre o antibiograma para a gente entrar na parte dos grupos de bactérias que eu falei que eu ia apresentar para vocês nessa aula de hoje. Então, a principal técnica que é utilizada é a técnica de difusão em disco, né, que é essa técnica que você prepara uma suspensão, né, com uma concentração conhecida. Vocês já viram isso, acho que na aula de antimicrobianos, certo? Eu só vou passar rapidamente. Então, você prepara essa suspensão com a turbação conhecida, você compara com esse padrãozinho aqui, ó, que é a escala de McFarland de 0,5, que é um padrão químico, para você ter uma formação, né, uma turbação padronizada da sua suspensão, uma vez que o teste é manual. Você vai colocar o suave nessa suspensão, e depois você faz aquela semeadura, que é, como eu sempre digo, né, como se estivesse pintando uma bolinha, só que em 3 direções, que é a semeadura por confluência. Qual o objetivo? Você criar um tapete de bactérias, né, um crescimento homogêneo, ok? No meio que a gente usa geralmente é um meio chamado de Muller-Hilton. Aí você vai colocar os disquinhos de antibióticos, né, com uma determinada concentração conhecida, certo? E aí depois você vai fazer essa incubação, a temperatura de 35, mais ou menos, 2 graus, de 16 a 20 horas, tá certo? Lembrando que o disco está impregnado com antibiótico, e quando você coloca ele na placa, ele vai se difundir radialmente, tá certo? E aí você tem o seguinte resultado, aqui, passei esse slide que é a parte da incubação, que é o antibiograma, que é o resultado de antibiograma clássico, né, por isso pela técnica de Kimball e de difusão. E aí você tem esses halos de inibição, que você vai colocar a sua reguinha aqui e fazer a leitura, né, da parte onde não houve crescimento, certo? Você não vai ler a borda do halo, porque a borda do halo é bactéria. Então, toda essa massazinha amarela aqui que vocês estão vendo, ó, essa daqui não, que eu passei e fiz barbeiragem. Essa daqui é o halo. Mas toda essa massazinha aqui é realmente crescimento bacteriano, é o tapete que eu falei para vocês, né? Aí você vai fazer a leitura, né, desses diâmetros, e depois você vai comparar esse critério com o nosso padrão, né, que é o BRCAS, que a gente até, em algumas turmas, eu acho que discutiu isso, né? Então, o BRCAS é um comitê brasileiro, né, que foi criado, acho que em 2018. A gente utilizava o CLSI, mas agora a gente utiliza o BRCAS, que é a recomendação da Anvisa. Aqui é só um exemplo, no caso de enterobacteriários, tá vendo? Aí você vai ler, vamos supor que você testou lá o ciprofloxacino aqui, esse primeiro da tabela aqui, tá vendo? Aí vamos supor que você achou lá 20 milímetros o halo. Eita, letra horrível, misericórdia. Isso vai ser, aí você, 20 milímetros, eu estou escrevendo no mouse. Não vai ter nada não, tudo bem. Tenha paciência comigo. Aí esses 20 milímetros, você vai aqui, ó, na parte de diâmetro do halo, porque essa primeira parte aqui são os pontos de corte para aqueles métodos que você obtém a concentração inibitória mínima, né, que é a microdiluição em caldo, o E-teste também, que é uma disco-difusão, só que você não utiliza disco, né, é uma difusão também, um método de difusão, só que você usa uma fita com um antibiótico em várias concentrações impregnadas, e aí, com o método que você obtém assim, a concentração inibitória mínima, você vai fazer a leitura desses critérios aqui iniciais. Mas aqui eu estou falando especificamente do antibiograma, da difusão clássica, que é a obtenção, é o halo de inibição. Então, aqui ele diz, ó, se ele for maior ou igual a 25, o halo é sensível. Aí você vai colocar lá no laudo daquele resultado, você vai classificar como sensível, tá certo? É assim que a gente faz essa determinação dos critérios de sensibilidade, sempre fazendo essa comparação com esses padrões, ok?